Fala galera, alunos da Rede Calejados, sejam bem-vindos a mais uma aula. É um prazer imenso receber você aqui mais um dia. Estamos evoluindo digressivamente, passo a passo em nossa jornada sobre os manuscritos antigos e os livros apócrifos. Temos recebido com certeza uma poderosa carga de conteúdo e com certeza muitos têm sido prevenidos para não cair em erros acerca de livros que não são canônicos e não são considerados utilizáveis para a vida comum da comunidade religiosa. E, diante disso, temos recebido muitos bons feedbacks. Obrigado a cada um de vocês, no caso, que estão estudando junto com a gente. E acredito, para mim, está sendo de grande valia. E para você, acredito também. Desde já, hoje, nós vamos estudar os excertos do Evangelho Armênio. É um tipo de manuscrito completamente fragmentado, são pequenas parcelas que foram encontrados, que dão alguns relatos breves acerca da vida de Jesus. São apenas 7 capítulos que comentarão para a gente alguns eventos de grande significado e trarão uma elucidação de como a comunidade do primeiro século encarava historicamente e também dentro da base de relatos paralelos que haviam em comparação, como o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, alguns eventos em comum. Diante disso, quero deixar aqui para você, comente no vídeo o seu nome, sua presença e a hashtag eu faço parte. Você, com certeza, é quem faz a Rede Calejados ir adiante. Também você pode ajudar os nossos cursos a se manterem. Lembrando todos vocês, estamos para lançar o nosso curso de jovens pregadores e também nosso curso de capelania. Lembrando que o curso de capelania vão ter algumas taxas que, claro, efetivarão sua participação e também comprovarão com credencial e certificado. Nós não podemos nos responsabilizar com esses gastos porque, infelizmente, nosso caixa é limitado já para o uso de nosso material gratuito fornecido para os nossos alunos, tá bom? Então, quero deixar outra fala aqui para você. Sábado não vai ter aula, domingo também não vai ter vídeo. E por que não? Porque eu vou estar estudando um livro que na segunda-feira eu vou estar lançando aqui para vocês, que é muito, mas muito requerido pela comunidade cristã e por estudiosos de manuscritos antigos, que é o livro de Enoque. Então, se você tem dúvida para saber acerca do conteúdo, a história e por que ele não é canônico, vem com a gente na segunda-feira, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre os excertos do Evangelho Armênio da infância de Jesus. Você percebeu que a gente já usou o Evangelho Árabe, né, que também pode ser interpretado em diversos outros nomes. Nós também falamos sobre o Evangelho de Tiago. E hoje vamos falar sobre esses excertos. A palavra excertos dá a ideia de fragmentação de texto, ou textos que estão em pequenas parcelas. E diante disso a gente tem um manuscrito completamente dividido com apenas 7 versículos que aparecem. Eu, como sempre, faço a minha colinha aqui e prometo para vocês que no final isso vai gerar um poderoso e-book com comentários sobre todos os livros possíveis que a gente encontrou, tá? Os capítulos que nós vamos encontrar então nesse livro. Lembrando para você, aqui abaixo você tem um link e você pode baixá-lo para você acompanhar essa aula. Então você baixa o livro e acredito que você está fazendo aí, seja no seu computador, né, ou no seu smartphone, uma boa coleção de manuscritos antigos. Você já tem 2, agora vai ter o 3º. E nós estamos tendo o cuidado de revisar tudo, ver se não existe nenhum acréscimo de letra, palavra e corrigindo para alinhar ao máximo a fidelidade dos textos compilados na época, tá? Os capítulos que esse texto tem. Ele tem o capítulo 10, 11, o 12, 13, o capítulo 23, 25 e 28. Então, nós temos aí no total 7 capítulos. Vamos lá. O texto no capítulo 10, ele começa com Herodes e os magos do Oriente. Tá. Aqui ele vai dar outro relato, completamente antagônico ao que nós já temos por comum, ou seja, contrário às ideias históricas que nós já temos em parceria com os nossos evangelhos mais tradicionais. Este evangelho armênio vai dizer que estes magos do Oriente vieram porque eles têm um texto, e esse texto tem um cunho profético, e ele relatava que futuramente
haveria de nascer um rei, remidor das nações, e esse seria supostamente o Filho de Deus. Tá. Eles dizem então para Herodes que este livro está com eles através de tradição oral, ou seja, os pais contavam para os seus filhos, e toda a nação no qual eles vêm, que eles vieram, sabe que existe esse tipo de texto. Então, aqui não relata qual é a nação que eles vieram, mas existe esse tipo de conteúdo. Outra questão interessante é que você sabe que os magos do Oriente, na nossa versão mais tradicional, Mateus, Marcos, Lucas, eles vêm guiados por uma estrela. Aqui eles dizem que um anjo apareceu para eles em sonho e os deu uma revelação de que tinha nascido então o Messias. E eles vieram através dessa guia. Então o capítulo 10 é esse. Depois a gente tem o capítulo 11. O Herodes questiona eles, né? E diz para eles assim: como que vocês têm esse livro, né? Como pode esse livro ter parado na mão de vocês? Aí eles contam que este livro foi dado para Sete foi passando, chegou para Abraão, e Abraão deu para Melquisedeque. Melquisedeque, no caso, seria o fundador dessa nação, no qual esses magos do Oriente vêm, e desde aquela época eles têm esse livro que relata para eles. E depois que os reis foram recebendo esse livro foi guardado dentro de uma recâmara especial e nunca mais foi tirado de lá. Então, quando chegasse o dia, esse texto seria apresentado, tá? Aí o capítulo 12, o capítulo 12 ele vai trazendo algumas anomalias. Ele fala sobre um rei chamado Melkon. Esse rei não aparece em nenhuma outra história comum. O R.R. Tolkien escreve O Senhor dos Anéis, e o nome do rei de Mordor é Melkon, né? Melkon nos livros originais, mas depois a gente tem aí Saruman, né? Outras ideias que vão aparecendo para dar um nome para ele, mas o nome dele é Melkon, ou então Mordor, né? Depois aparece possivelmente uma tradução mais latina paralela a isso. Mas parece que o Tolkien extraiu desse evangelho armeno essa ideia, também principalmente porque ele trabalhou o seu livro com uma cultura mais céltica, né? Elfos, anões, né? Com todo este pano de fundo medieval da época que a cultura céltica imperava. Ok. Diz que esse Melkon então abriu essa carta que tinha esse relato, esse livro, deu para o menino. Fica muito aberto, porque nós não temos um texto que está ligando. Esse capítulo 12 não liga com 11, não liga com 13. Ele parece que é um versículo isolado. No estudo da Bíblia, de manuscritos, a gente tem alguns textos que a gente chama de interpolação. São textos que podem ter sido acrescentados ou até mesmo alterados no meio do curso da cópia do texto. E isso daí provavelmente possa ser uma interpolação, um texto que foi copiado errado, algum copista colocou um crédito extra que acreditava ser válido para explicar, mas na verdade não explicou nada, deixou muito aberto o que ele queria falar. Talvez, se houver um manuseio futuramente para pesquisadores, arqueólogos, ou até mesmo etnógrafos, né? Pessoas que trabalham com essa parte mais linguística de interpretação de manuscritos, nós possamos ter interpretações mais legíveis para que possamos tentar entender o que esse versículo diz, mas por hora esse versículo só diz isso: um rei chamado Melkon, que não aparece em nenhum outro texto, nenhuma outra história, que tinha aberto da Câmara Especial essa carta, no caso esse livro, e dado a um menino. Então é o capítulo de número 13, e aí ele diz uma coisa bem interessante, que o texto diz, né, que há 6.000 anos depois de Adão recebendo esse texto, nasceria um moço que viria da descendência de Adão, no caso ele deve estar manifestando a natureza humana de Jesus, e esse faria com que Adão recebesse deificação. A ideia de deificação que aparece dentro desse texto não está claramente dizendo que Adão viraria um Deus, mas que ele receberia culto, louvor, ou no caso, prestações de alegria, por ter, no caso da sua semente, ter gerado o Salvador da humanidade, no caso, Jesus. Então parece que o texto antigo está apontando para esse tipo de evidência, dando a Adão, claro, a ideia de que ele seria beneficiado por isso. Ok. Então, do capítulo 13 a gente pula lá para o capítulo 23, e aí o capítulo 23 mostra Jesus na adolescência, um Jesus rebelde. E aqui
Parece que diferente, né? Ele é um pouco distinto dos outros evangelhos que nós vimos até agora, porque o evangelho de Tiago mostra só Maria e o evangelho árabe da infância de Jesus mostra Jesus criança, mas não mostra Jesus adolescente, né? Ele não dá muita visibilidade a esse momento da vida de Jesus. Mas aqui ele mostra Jesus adolescente. E aí o capítulo de número 23, no versículo de número 2, tá? Ele diz que Jesus, ele ia com os meninos que iam até a fonte, a única fonte da cidade, para abastecer seus cântaros de água e levar para casa. Ele batia os cântaros um no outro, e nesse ato, como os cântaros provavelmente eram feitos de barro, eles despedaçavam e eram jogados todos dentro desse poço, dessa fonte de água. Os meninos ficavam completamente tristes, choravam, ficavam com medo de voltar para sua casa, porque os seus pais provavelmente iriam brigar com eles. Mas Jesus, vendo eles tristes e completamente desconsolados, ele dava ordem às águas e as águas cuspiam os cântaros intactos de novo. Voltando aqui, a gente vê novamente a ideia de tentar manifestar uma característica, um caráter de um Deus grego na pessoa de Jesus. Você já percebe aí, né? Ou até mesmo aquele Deus imaginário, sabe? Às vezes a gente assiste esses filmes Marvel, né? Capcom, que fazem esses filmes com super-heróis que têm poder, como se fosse o Thanos, né? O cara que tem todas as joias do infinito, e aí ele faz com que pudesse as coisas acontecer através de poder, de ordem. Então faz com que Jesus fosse assim. Uma coisa que a gente precisa colocar sempre em pauta: nosso Deus é um Deus de ética, respeita as ordens naturais e as sobrenaturais, e diante disso também respeita o tempo. Uma coisa que Jesus jamais faria é desrespeitar as ordens naturais. Então isso não aconteceria. Começa a apresentar um Jesus estranho aos nossos olhos. Outra questão que aparece no versículo de número 3 do capítulo 23 é que diz que Jesus ia com os meninos até uma árvore gigantesca. Ele dava ordem para que a árvore se dobrasse com os galhos para que ele subisse nela. E aí todos os meninos depois subiam, e aí ele dava ordem para a árvore subir, e aí como se a árvore se dobrasse diante dele, ele subia nela e todos os meninos também. O texto frisa que era uma árvore gigantesca, e depois ele dá ordem para que ela desça, eles descem e ela volta ao comum. Então, novamente aqui manifestando que Jesus usava do seu poder para de certa forma, dar ordem ao natural para que o sobrenatural movesse, ele ganhasse uma vida estranha. Parece mais aqueles filmes de ficção, né? Como o Nárnia, né? Que a floresta tem vida e pelo cântico do leão ela voltou à vida, as árvores dançavam, se mexiam. Os entes, né? Que são as árvores que têm vida, como lá no Senhor dos Anéis, né? Ou naqueles jogos de face medieval, né? Que era o Magic, que era um jogo de cartas antigo que tinha. Então você pode perceber que aqui a gente tem algumas características estranhas e uns relatos históricos não prováveis, antinaturalistas. Isso apresenta uma fase bem gnóstica, né? Completamente fora do que a ortodoxia cristã prega, tá? Depois a gente tem o capítulo 25. O capítulo 25 diz que ele está tendo um diálogo com Maria, sua mãe. Ela fala: meu filho, eu estou preocupado, o que você vai fazer na sua velhice e tal? E aí ele diz para ela assim: por que você fala essas palavras para mim? Você não tem visto os meus feitos, as evidências que eu tenho mostrado? Um Jesus meio rebelde, discutindo com a sua mãe, dizendo para ela: olha, eu sou Deus, você não está vendo que eu sou Deus? Quando eu for adulto eu vou fazer o que Deus faz. E parece que Jesus era assim, de certa forma, uma criança que não conseguia desenvolver nada, né? Um adolescente no caso. E Maria está falando: poxa, tudo que você faz mal, você não consegue engajar, você não consegue se dar bem no que você faz. Então parece que Jesus é meio um zero à esquerda, né? O capítulo 25 mostra isso. E ele rebate ela dizendo que suas evidências mostram o tamanho do seu poder. E aí a gente tem o último capítulo, 28, e aí tem um diálogo com o soldado. E o soldado faz uma pergunta para ele: de quem você é filho? Ele diz: poxa, eu sou filho de alguém que é eterno. Tá, mas é eterno? Quem é eterno? Ele diz: poxa, meu pai é eterno. Aí, mas ele tem garantia de ser eterno? E quem é ele? Não, meu pai não pode ser visto porque ele é eterno. Não, mas ele não pode ser visto porque ele é um fantasma. Então os soldados ficam completamente confusos com aquela fala dele. E aí eles começam a olhar Jesus e o venerar, porque essas palavras ficaram incríveis diante dos ouvidos dele. E aí eles dizem assim: ensina-nos o que você tem falado. E eles
começa a ensinar eles. E aí o livro acaba nesses 7 capítulos. Você percebe que a gente tem muitos documentos completamente estranhos. Então, a partir de agora, a gente vai começar a estudar alguns livros que são de importância um pouquinho melhor, mais relevante. Uma coisa que eu também quero falar para vocês é que a gente vai estudar alguns livros que são ortodoxos. O Pastor de Hermas, a Didaquê, a Epístola de Barnabé, a Terceira Carta aos Coríntios, a Carta de Alexandre, Justino. Então, fique tranquilo. E a gente vai fechar lá nas Confissões de Santo Agostinho, tá bom? Então, é um prazer imenso ter você aqui na nossa aula. Espero que tenha acrescentado muito para você, tá bom? Continua compartilhando os nossos vídeos, se inscreve aí no nosso canal. Obrigado, tenha um ótimo final de semana. Que Deus te proteja do coronavírus e que você continue abençoadíssimo pelo Senhor. Obrigado, é sempre bom. Um beijo no coração. Fecha comigo, tamo junto. Valeu!